porque quando eu conto meu testemunho, eu não conto só para vocês, eu conto para mim também. E como é doído a gente voltar para o lugar que Deus nos tirou, né? Mas muitas vezes em pensamento é necessário para você reconhecer o quanto Deus é bom e o quanto Ele quer o melhor para a sua vida. Diferente do que muitos imaginam, eu vim de uma família bem humilde, onde minha mãe era professora do estado e meu pai era feirante. Eu vim da Baixada Santista, comunidade São Vicente. Eu vim de São Vicente e a Mila veio de Santos, a mesma quebrada. Eu nunca passei fome, mas também não tinha fartura, não tinha nada. E eu sempre com aquele sentimento: um dia eu vou dar um futuro melhor para minha família. Um dia eu vou conseguir ter voz para falar para a grande multidão. E eu não sabia o que era, mas eu sentia isso dentro do meu coração. Com 7 anos de idade eu começo a fazer apresentações na Baixada Santista. E aí teve uma mulher chamada Maria José, que me viu em uma dessas apresentações do Horto Municipal de Santos, festas que as prefeituras fazem. E na época tinha showmício, lembra dessa, pastor? Que aí podia fazer, e a gente rodava a Baixada Santista inteira falando: o prefeito Tonico Barbosa é maravilhoso, e a gente rodava na idade dele. E essa mulher viu e falou assim: eita, um japonês dançando, cantando, é diferente, eu vou levar esse japonês para a televisão. E eu fui pro programa do Raul Gil. Chegando no programa do Raul Gil, o Aranda olhou e falou assim: tá faltando alguma coisa, japonês, volta para sua casa, melhora isso e vem fazer o teste de novo. E eu fui novamente fazer o teste, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no 9º teste eu passei. E aí eu te pergunto, se Deus já te deu uma visão que você vai ser um dia bem sucedido, que você vai ter uma família abençoada, que você vai ser referência para outras pessoas, na primeira pedra você para. E por quê? O meu foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no 9º teste eu passei. Se Deus te deu a visão, é porque já está lá. A única coisa que você precisa ter é fé, atitude, coragem, e enfrentar um mundão de vento. Quando eu entrei no programa do Raul Gil, comecei a fazer as minhas apresentações, eu fiquei 2 anos, e de lá o Silvio Santos me viu e me chamou para ir para o SBT. Quando eu entro no SBT, é aí que a minha história se cruza com a história da Priscila. Quando eu entro no SBT, foi para participar de um concurso de calouro, apresentado pelo Celso Portioli, e eu fui, fiz a minha apresentação, as coisas fluíram naturalmente, cheguei na final, e eu perdi para a Priscila. Priscila canta muito, e eu engano, dá para um gasto. E sabe quando você fica com aquele sentimento: pô, eu nunca tinha perdido nada, e eu perdi. Só que realmente eu lembro muito bem que eu estava descendo a serra para ir para minha cidade, chorando dentro do carro, e eu falando: Senhor, eu nem conhecia a Deus, mas eu sabia que tinha algo maior cuidando da minha vida. Eu falei: não é possível, por que eu perdi? Por que isso aconteceu? Mal sabia que enquanto eu estava chorando dentro do carro, Deus estava trabalhando lá dentro do SBT. Porque enquanto eu chorava no carro, o Celso Portioli estava entrando com uma fita da minha apresentação no camarim do Silvio Santos. E quando ele coloca a fita e fala assim: ó, essa daí foi a final do programa, o Silvio Santos para a fita e fala assim: quem que é esse moleque que está lá atrás? Sabe quando ficam os perdedores desses concursos de canto, que ficam os perdedores lá atrás, com cara de tacho e um campeão na frente?
Félix estava lá atrás. E na época eu era bem maloqueiro. O moleque estava do meu lado, começou, que não sei o que, você é quase um anão, que não sei o que, que não sei o que. Eu fui e dei uma cotovelada no moleque. Aí o moleque cai assim. O Celso falou, esse moleque só deu problema, assim. Ele falou, não, mas eu vi um talento nele. Eu quero ele para apresentar o Bom Dia e Companhia. Quando o telefone tocou lá em casa, falando, seu filho foi escolhido para apresentar o Bom Dia e Companhia, falando para minha mãe. Quando minha mãe me contou, eu falei assim, nossa, estourei. Agora já era. Agora eu vou ficar muito famoso, vou ganhar muito dinheiro, vou rodar o mundo, vou em todas as baladas, vou namorar as meninas mais lindas, vou aproveitar a vida. Isso aconteceu. Só que eu não sabia que junto com tudo isso vinha a responsabilidade. E aí pesa. Porque até então os meus pais trabalhavam, só que aí não tinha mais tempo, que eu trabalhava de segunda a segunda. Eu saía da minha casa 4 horas da manhã, começava a apresentar o Bom Dia 7 horas da manhã, até 3 horas da tarde, e depois a gente gravava o merchan até 6 horas da noite. Então, resumindo, de segunda a segunda trabalhando, das 4 horas da manhã até 6 horas da tarde. Para muitos, para vocês que me assistiam na televisão, para vocês que me viam todos os dias, bom dia gente, está começando o Bom Dia e Companhia, nossa, estou muito feliz e tal. Para vocês era entretenimento, mas para mim era o meu trabalho, era o meu ganho. Eu sabia que aquela realidade que eu estava vivendo, eu poderia mudar a realidade dos meus pais e da minha família. Mas durante muito tempo, quando eu deixava de apresentar o Bom Dia, eu me trancava no quarto e chorava. E eu com os meus 15, 16 anos começo a namorar com a Mila. A gente se conhece desde os 7, mas os meus 15 eu começo a namorar a Mila. E ela era a pessoa que todas as noites eu vomitava as minhas preocupações com ela, porque eu não queria compartilhar isso com os meus pais, porque eu sabia que se meus pais soubessem o que eu estava passando realmente todos os dias, eles tirariam essa oportunidade da minha vida. Então foi ela que me ouviu todas as noites, eu reclamando, eu chorando, e ficamos 6 anos vivendo isso. Só que mesmo ela sendo mais velha do que eu, não gosto que eu falo isso. Desculpa, amor. Mesmo ela sendo um pouquinho só mais velha do que eu, é muito diferente você cuidar da sua vida do que você cuidar da vida de uma família. As responsabilidades são outras. E nesse meio tempo, a gente não estava conseguindo lidar com tantas informações, com tantos problemas, tantas coisas, e acabamos separando. E aí foi quando eu me afundei realmente. Eu comecei a sair de segunda a segunda, ia para balada, ia para noitada, e aí eu ia gastando, até que chegou um dia, eu virado de uma balada, fui apresentar o Bom Dia e Companhia, e eu chamei, com vocês, as meninas super poderosas, e o vômito veio. Eu tinha misturado uísque com uma bebida chamada bananinha, horrível. E aí eu saio correndo, vou pro banheiro, e eu lembro muito bem que foi a primeira vez que eu senti medo. Eu começo a vomitar dentro da privada, ali dentro do SBT, e eu começo a ver todos os meus sonhos, toda a minha batalha sendo jogada realmente na privada. Foi quando eu parei e falei assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Todos os sonhos, as batalhas, tudo que eu conquistei durante todos esses anos, sendo jogado dentro da privada. E já não era mais a minha realidade. Eu já não me conectava mais com as crianças, afinal eu não era mais criança. Eu não conseguia viver uma vida de mentira. Eu não era mais criança.
criança, eu já era noivo, eu tinha separado, eu vivia na noitada, eu vivia na noite, eu levava pessoas para o camarim, depois levava para o meu apartamento, eu já estava vivendo uma loucura. Foi quando eu virei e falei assim: eu não consigo mais mentir para as pessoas que me escutam. Eu subi na direção e falei assim: eu não quero mais. E até então eu já tinha sido mandado embora por causa que eu tinha cortado o cabelo, depois me chamaram de volta e era uma grande loucura ali dentro. Mas eu lembro que quando eu entro na minha casa, eu falo para os meus pais: eu pedi a demissão. Os meus pais falam assim: e agora? Está louco? Mês que vem as contas vão aparecer, e o dinheiro? O que você vai fazer? Eu lembro muito bem que eu falei para eles assim: eu nunca deixei faltar nada aqui dentro de casa, e eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, e as coisas vão acontecer. Foi bem difícil. Foi difícil porque desde muito novo eu estava na televisão, estava tendo uma crescente. E no meio desse caminho a gente faz grandes amizades. No meio desse caminho você encontra pessoas que se dizem amigos, que batem no peito e falam: tamo junto, próximo rolê é nós, vamos quebrar tudo. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e eu não voltava mais para a televisão. Eu lembro que quando eu começava a apresentar o Bom Dia, eu tinha Nextel, e o Nextel tocava, e vários amigos falavam: eu estou te assistindo, bom dia, pô, que da hora, mano, manda um abraço para mim aí ao vivo. Depois de 5 meses não recebia nem tá vivo, Yudi. Ninguém ligava mais, ninguém chamava mais pro rolê. Quantas vezes chegava na porta da balada e os caras que trabalhavam na balada fingiam que não estavam me vendo, entravam e eu ficava na porta da balada esperando, sendo que eu botava 15 pessoas para dentro e era diversão, levava todo mundo pro restaurante, fazia festa. E ali eu comecei a ver, essa é a realidade da vida. Começou a apertar, e eu comecei a gastar mais do que tudo, porque agora não era mais através dos contatos, e sim que eu precisava bancar esses rolês, eu precisava continuar mantendo a aparência perto das outras pessoas. E eu comecei a gastar. É multa, 32 mil de multa, 60 mil em balada, e foi, e pá, e tal, até que chegou um dia, eu no restaurante, passei o cartão, não cantou o cartão, bem, passei de novo, não cantou, tá estranho, nunca faltou, como agora vai faltar? Liguei para minha irmã que cuidava do financeiro, falei assim: não tá cantando o cartão, e ela falou assim: nem vai cantar, acabou tudo, não tem mais nada. É nessas horas que você fala assim: o que eu fiz? Não tem mais jeito. Uma coisa é você nunca ter uma BMW ou uma Ferrari, outra coisa é você ter e com as suas atitudes, as burrices das suas atitudes, te faz perder. Aí você fica louco, você fica no desespero, porque muitas pessoas olham e falam assim: nossa, deve ser muito legal ter uma BMW. Mas eu não posso. Outra coisa é você ter e perder. E o que eu fiz? Falei assim: eu vou dar um jeito, vou começar a rodar o Brasil fazendo circo. E eu comecei a fazer vários circos, e não era o circo de Solé não, era o circo de Quebrada. E todo circo que eu entrava, depois de alguns meses, as pessoas foram esquecendo. Eu lembro até
até hoje que eu abria a coxinha assim do circo, um calor, eu suando, antes de entrar no palco, eu olhava, tinha 5, 6 pessoas para me ver, pagando 6, 7, 8 reais. E aquele aperto dentro do meu coração, eu falava assim: caramba, há meses atrás eu era o número 1 da televisão e agora eu estou aqui dentro desse circo, entrando para 5 pessoas me assistirem. Eu olhava para o meu dançarino, que foi meu professor numa ONG, lá na Baixada Santista, ele falava assim: só lembra por que você começou tudo isso? Você começou por quê? Porque eu amo a dança, eu amo fazer show. Ele disse: então entra aí e faz o melhor show. Eu entrava, fazia, quando eu saía suado, mas sem energia. Eu falava: Senhor, está errado isso, não é possível. Larguei o circo, comecei a fazer show na noite, e aí complicou mais ainda, porque tudo que eu ganhava na noite, eu gastava na noite, e foi rolando um ciclo, e as dívidas foram aparecendo, porque uma coisa, você perdeu tudo, não, os meus imóveis estão lá, mas o imóvel, sem ninguém alugando ali, só dá prejuízo. E era isso que estava acontecendo na minha vida. Foi se tornando uma bola de neve. Até que um dia eu cheguei na porta de uma balada para fazer o show e tinham 3 moleques de terno, gravata e com uma Bíblia na mão. Eu falei: o que esses moleques estão fazendo aí na porta da balada, mano? Saí do carro e fui falar com os moleques. Os moleques falaram: Deus mandou a gente passar aqui na frente para falar com você. Ele quer te avisar que você precisa entregar sua vida a Ele antes que seja tarde. Eu falei: não é possível. Daí, vamos entrar ali, quando eu terminar de fazer o show, a gente troca uma ideia. Fiz o show. Quando eu acabei, eu já estava muito louco, porque eu tinha feito shot de tequila e fui conversar com os moleques. E os moleques falaram: Yudi, você precisa entregar sua vida a Deus. E até então a minha família era do Candomblé. Eu nasci e fui criado dentro do centro de Candomblé. E eu acreditava naquilo. E quando falavam de crente, eu queria distância, eu não queria aquilo para minha vida. Porque eu falava: pastor rouba todo mundo, essas igrejas aí, tudo mentirosas, eu não quero isso para minha vida. E os meninos falaram: está aqui a Bíblia. Eu fui, peguei a Bíblia, joguei no carro e fui para outra balada. Dessa outra balada eu levei todo mundo que estava na balada para minha casa. E aconteceu algo aquela noite que meus pais pediram para eu não compartilhar, então eu não compartilho. Mas pela segunda vez eu senti medo. Eu dormi. Quando eu acordei de manhãzinha, a Priscila, que apresentava o Bom Dia e Companhia, me manda uma mensagem falando: Deus quer falar com você. Eu queria te entregar uma correntinha na minha igreja, Yudi. Eu falei: Priscila, eu também te amo, amém, eu amo a Deus, e é isso, obrigado. Isso foi de manhã. Quando chega a tarde, um iluminador do SBT aparece na minha casa e fala assim: ei, vai fazer o que hoje à noite? Aí eu falei assim: eu não sei, está acontecendo uns negócios pesados na minha vida. Ele falou assim: vamos pro Bola de Neve? Eu falei: não, Bola de Neve é igreja, não vou pro Bola de Neve. Ele falou: vamos. Eu falei: tem umas minas lá? Aí ele falou: não, tem várias meninas lindas. Eu falei: então eu vou. Na verdade eu sentia que tinha algo, e eu fui. E aí foi o que eu disse, eu fiquei lá atrás escondido, e o pastor começou a falar, e tudo que ele falava batia no meu peito lá dentro. Todo mundo viveu isso, todo mundo sabe do que eu estou falando. E tudo que ele falava, pum! Eu falei: Senhor, se o Senhor for tudo isso que esse pastor está falando, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero um recomeço na minha vida. Eu quero voltar a ser orgulho. Eu quero voltar a ver o sorriso do meu pai e da minha mãe dentro de casa. Eu quero um recomeço da minha vida profissional. Eu quero tudo novo na minha vida, Senhor. E aí, senti um alívio, saí da igreja, fui ouvido. Só que é muito louco, porque quando a gente fica longe da
da igreja, quando a gente deixa de estudar a palavra, quando a gente não busca mais a presença de Deus, com certeza vem um vazio. E quando a gente não está firme na palavra, quando a gente não está firme na presença de Deus, você acaba buscando esse preenchimento em coisas que você já estava acostumado a encontrar, ou seja numa noite, seja numa bebida, na mulher, não sei, mas eu fui buscar onde eu fui instruído a vida inteira, onde me colocaram ali dentro. Eu fui lá para a Baixada Santista, no centro, fui conversar com a mãe de santo, e quando eu sento na frente dela, eu falo assim: mãe, eu quero voltar para minha ex-mulher, eu quero um recomeço na minha vida profissional, eu quero tudo isso esse ano. A mãe de santo olha para mim e fala: eu não tenho como fazer mais nada pela sua vida, porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Naquele dia eu entendi que realmente o mundo espiritual é real. Eu só não sabia. Eu já vi as coisas acontecendo dentro da minha casa. A minha mãe virando santo, a minha tia, a minha prima, a gente fazendo santo, raspando a cabeça, ficando 3 dias lá no centro. Eu vi as coisas se movendo. Eu sabia do poder do mundo espiritual, mas eu não sabia que eu poderia me conectar diretamente com Deus. Para mim era algo impossível. Eu dependia dos trabalhos, era muito trabalho, era muito dinheiro que a gente gastava ali, porque eu estava nas mãos dos espíritos, mas agora era Deus me conduzindo no seu colo. Naquele momento eu falei assim: realmente Deus existe. E aquele simples gesto de eu levantar a mão para o alto e falar: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, tudo mudou. Passou uma semana, fui chamado para fazer um musical dos Mamonas Assassinas, e eu comecei a minha carreira dublando os Mamonas Assassinas do programa do Raul Gil. Era como se Deus estivesse falando: você não tem um recomeço na sua vida? Está aqui, toma. Dali eu fui, fiquei rodando o Brasil fazendo musical, até que um dia eu cheguei, eu estava em BH, me ajoelhei e falei: Senhor, eu preciso mudar a minha vida financeiramente. Eu preciso de um adiantamento para eu poder, o telefone tocou, me chamando para fazer parte do elenco do programa da Xuxa, do Dance Brasil, um programa de dança. E eu fui. Toda quinta-feira tinha um culto na minha igreja, eu ia escutar uma palavra, e final de semana eu estava no Rio de Janeiro para participar do concurso. E assim foi durante 3 meses até chegar ao final. Quando eu chego na quinta-feira daquela semana, eu sento na igreja e o pastor fala de Davi, que Davi era um homem bem baixinho, ele tinha as pedrinhas, derrubar o gigante. Eu falei: epa, é isso, é isso. Eu guardei aquela palavra e fui para o Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, eu abro aquela coxinha assim, ó. Já não era mais um circo, tá ligado? Não tinha mais 5 pessoas, não. Tava ali a Xuxa, tava ali os maiores diretores da televisão, os maiores patrocinadores, tava todos os artistas do lado direito. E eu falei: eu vou me ajoelhar lá e falar com Deus. Falei: Senhor, obrigado, Senhor. Eu ouvi a palavra, Senhor. Eu não tenho essas pedras, mas eu tenho a dança que o Senhor colocou em mim, lá na comunidade. Eu dei meus primeiros passos, e eu sei o que fazer. A única coisa que eu peço, Senhor, faz com que a história de Davi se repita aqui nesse palco, Senhor. Eu entrei para fazer a minha apresentação, o salto quebrou. E se vocês pegarem isso no YouTube, vocês vão ver. O salto quebrou, eu simplesmente falei: Senhor, faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco. Eu tirei o casaco e comecei a improvisar os passos que eu fazia na minha infância, lá na comunidade. Quando eu terminei de fazer a apresentação, eu caí no chão e meus amigos de infância, meus professores lá da ONG, invadiram o palco e começaram a me abraçar.
Eu nem sabia se eu tinha ganhado ou não, mas eu sabia que Deus estava comigo. Quando a Xuxa vira para mim e fala assim: hoje quem vai levar $500 mil para casa é você, Yudi. Eu caí no chão. Falei: Senhor, o Senhor existe. O Senhor estava comigo desde o início. O Senhor está dando mais uma oportunidade sobre a minha vida. A única coisa que eu peço é que essa vontade de buscar ainda mais a tua palavra, a tua presença não saia de mim. Quando eu levantei, todos os lugares que eu ia, todos os eventos, a casa de outros artistas, todos os lugares, eu só escutava as pessoas falando: esse moleque aí é um talento desperdiçado, mano. Sabe? Teve todas as oportunidades da vida e jogou tudo no ralo. E vocês não sabem como isso dói, mano. Você entrar nos lugares, você sabendo que você tem mais a oferecer, mas você não tinha mais credibilidade. Isso me machucava toda vez. E eu lutava com isso. Eu queria que as pessoas me ouvissem, eu queria que as pessoas reconhecessem aquilo que o Senhor tinha derramado sobre a minha vida. Eu fazia de tudo. Só que hoje as pessoas ainda continuam falando PlayStation para mim. Mas depois do PlayStation, todos os lugares que eu for, eu sempre escuto: a paz de Deus, meu irmão. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do quanto de crente que o Brasil tem. Talvez vocês entrem em vários lugares, em um restaurante, em um teatro, em um show, não sei, em um shopping, mas esses outros crentes não vêm falar com você, mas comigo eles vêm. E hoje eu tenho certeza, eu posso afirmar aqui para todos vocês, a nossa família está crescendo cada vez mais. Comecei a viver coisas maravilhosas na minha vida. As coisas foram fluindo, foram acontecendo. De um talento desperdiçado, para aquelas pessoas que me encontravam, já não era mais um talento desperdiçado, e sim uma promessa. E é isso que Deus faz com a gente. Quando você se olha no espelho, você fala assim: caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu sou um nada. Mas se você continuar olhando o seu olho e falar: Senhor, mude a minha história, Senhor, você vai ver uma chama fluindo dentro dos seus olhos. Você vai ouvir dentro de você: você é uma promessa. Nós precisamos viver a verdade. Se você que me encontra hoje for me encontrar amanhã na rua, eu sou a mesma pessoa. Se você me trombar eu no camarim com outras mulheres lindas, eu sou a mesma pessoa. Eu sou o marido da vila, eu continuo sendo o Yudi, um servo
sento com ele de terno, gravata, senta na minha sala e fala: eu sou da Assembleia e sou pastor hoje. Eu quero compartilhar algo. Vocês que estão aqui, a juventude, a adrenalina, sabe essa coisa que vocês, quando vocês acordam, essa energia que vocês falam: eu quero acabar com o mundo, eu quero fazer a diferença, eu quero gritar, eu tenho energia dentro de mim. Essa energia é o que eu via do meu primo, só que o meu primo depositou a energia dele na coisa errada. Ele teve a mesma criação que a minha, mas ele depositou a energia em coisa errada. Mas hoje, quando eu vejo uma conversa, quando eu vi o meu primo tirando os espíritos do corpo da minha mãe dentro da minha sala, eu falo: a mesma disposição que o meu primo tinha no tráfico de droga é a mesma disposição que ele tem para pregar a palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós. Nós não podemos ser jovens, adolescentes, crianças, medrosos. O que há em nós é maior do que está no mundo. Seja de verdade. Não seja só aqui na igreja. Isso não vai mudar a vida de vocês, não. O que vai mudar a vida de vocês é sair daqui e continuar sendo um bom filho, um bom amigo. Não é só dar amém para o pastor ser bom filho aqui dentro da igreja. É você chegar em casa e ter paciência de ouvir o seu pai e sua mãe. Porque um dia você vai querer ouvir, você vai querer receber uma mensagem do seu pai, e o seu pai não vai estar mais lá. E aí vocês vão entender. Vocês vão entender que a ausência de alguém que te ama de verdade dói mais do que uma bronca. Quando você estiver sozinho, vivendo uma loucura na sua vida, você olhar para um lado, olhar para o outro e falar: cadê meu pai? Vocês vão entender que Deus fez um plano certinho, que vocês não estão na família errada. Você não foi criado na casa errada. Seu pai e sua mãe, ou aquele que Deus colocou para cuidar de você, está no lugar certo. A única coisa que você precisa fazer é abrir os seus olhos, os seus ouvidos e dar atenção para essas pessoas. Olha demais. Toda vez que eu vou contar meu testemunho, já paro, porque eu não quero chegar nessa parte. É muito difícil. Realmente, Deus é de verdade. Deus é de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu hoje, a única coisa que eu peço para Deus cuidar da minha família, para Deus me dar mais saúde, é isso que eu peço. Porque tudo que me ofereceram, tudo que me entregaram, foi embora. E é o que eu falo. Depois que eu perdi meu pai, eu entendi realmente
realmente importa. A roupa aqui, ó, a roupa rasga, a casa a gente reforma, o carro a gente troca, o emprego a gente arruma outro, mas um pai, uma mãe e um filho são insubstituíveis. Falar de verdade mesmo, tudo isso que eu falei do testemunho foi através da dor que eu conheci o amor. Foi através da dor que eu passei a enxergar como a vida é de fato. Antes do meu pai partir, meu amigo falou assim: faz um teste, faz um teste. E eu te convido a fazer esse teste também. Talvez faz muito tempo que você não fala com o seu pai, com a sua mãe, ou talvez você mora ainda com seus pais, sua mãe, e você ainda não percebeu que o tempo passa. E o tempo passa rápido demais. Eu entrava na minha casa e saía para os rolês. Eu entrava na minha casa e saía para trabalhar. Eu entrava na minha casa e meu amigo falou assim: faz um teste. Entra na sua casa, irmão. Seus pais ficam na sala assistindo televisão. Para só um minuto e olha para os seus pais. Fica só um minuto, sem falar nada. Olha só para os seus pais. Eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa, aquele cheiro de comida que minha mãe já tinha preparado. Estava meu pai e minha mãe assistindo novela na sala. E eu parei e fiquei olhando para os dois ali. E eu falei: meu Deus, como os meus pais estão velhinhos e eu nem percebi, mano. O tempo passou muito rápido e eu nem vi, mano. Eu poderia ter ficado mais um pouco ali com eles, eu poderia ter aprendido mais outras coisas com eles. E o tempo passou. E Deus me usa hoje para falar para você, mano. Se seu pai e sua mãe te falaram coisas que não foi do seu agrado, deixa passar, mano. Porque a vida passa. E a única coisa que vai ficar é a saudade. Porque quando ele vai, você esquece das coisas ruins. Você só lembra das coisas boas. E aquele aperto, uma vontade de que ele estivesse mais um dia aqui, para você abraçar e pedir perdão por todas as coisas. Esse tempo atrás, Deus me abençoou. Eu recuperei tudo novamente. Eu abri empresa, voltei para o meu casamento. Deus fez coisas tremendas na minha vida. Eu comprei um carro à vista, e o cara virou e falou para mim: mas para tirar o carro daqui tem que fazer o seguro. Eu falei: pô, eu tava felizão, sabe? Depois de você ter perdido tudo, você conseguir depois novamente uma casa, um carro, o respeito. E o que eu fiz rapidamente, o cara falou assim: precisa do seguro. Rapidamente eu peguei meu celular e coloquei assim nos contatos: pai. Ele não estava mais lá, mano. Esqueci, mano. Aí se aperta, mano. Você acaba de tirar um carro do seu sonho, e aí você queria pedir pro seu pai como é que faz o seguro do carro, e eu queria mostrar para ele que eu tinha dado a volta por cima, mano. Queria mostrar para ele, deu certo, pai. Não estava mais lá. Mas essa dor me fez entender que através dela eu vou amadurecer para cuidar da minha família,
somos nós. Quando eu fui reconhecer o corpo do meu pai, mano, o cara falou, tá lá dentro da sala. Quando eu cheguei na sala, tranquei a porta, tinha uma mesa e um saco preto. Quando abri o saco, meu pai estava lá dentro. O nosso fim, o fim da nossa vida é um saco preto. Porque a gente reclama tanto. Porque a gente fala, tá muito sol, tá muito calor, eu tô vendo pouco, eu tô... Ei, o nosso fim é um saco preto, mano. A única coisa que eu fiz foi abraçar o meu pai e agradecer, e entendi. Meu pai já não estava mais ali. Foi ali que eu entendi que realmente nós não somos um corpo vivendo dentro de um espírito. Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo. E um dia esse espírito vai ter que voltar para casa. Mas naquele dia eu entendi que agora eu teria que assumir as grandes responsabilidades da minha vida. Que era cuidar da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa e dos futuros filhos. E esse recado vai para muitos homens e mulheres de Deus que não entenderam. Ei, já passou. Uma nova história, com grandes experiências. Quando eu era menino, eu falava como menino, tinha comportamento de menino, tinha atitude de menino. Agora eu sou um homem. Eu preciso me comportar como homem. Batalhar batalhas difíceis de homens. Você ainda que não se reconhece como um homem ou uma mulher, entenda, já foi. Ah, mas Yudi, eu não aproveitei minha adolescência, eu não aproveitei. Ei, Deus é tão bom que te oferece novas formas de ser feliz. Ah, Yudi, mas eu fui mãe nova, como é que eu faço? Ei, a sua felicidade já não está mais nas baladas, já não está mais nos rolês. A sua felicidade é ver a felicidade da sua filha, do seu filho. O tempo passou. Seja grato. Vive intensamente a palavra. Seja de verdade. Quando disser sim, seja de fato sim. Quando disser não, seja de fato não. O resto é do maligno. Eu estou muito feliz. Que mais uma vez Deus me usou. Mais uma vez eu consegui contar o meu testemunho. Deus me mostrou realmente. Olha aí, já passou. Ei, já passou. Entenda, novas coisas estão por vir sobre a minha e a sua vida. Um novo tempo, respira. Puxa mais ar que calma. Tem mais coisas. Hoje vocês estão vendo eu e a minha esposa. Quem sabe a próxima vez que eu voltar aqui, voltar com os meus filhinhos e falando, deu